Olá, Leda Lovato, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos também. Elisângela, boa noite. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Sou Luiz Alberto, muito boa noite. Boa noite também, Leopoldina. Olá, Lilian, Roldão, boa noite. Boa noite, Rosilda Martins. Flávia, Andréia, muito boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Lourdes Ogata também, seja bem-vinda. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Tranquila, Flávia, vai em paz. É isso aí, seu Luiz. Olá, Daí, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para o seu companheiro. Dona Maria Geralda, muito boa noite, seja bem-vinda. Elaine Laves, olá, boa noite. Boa noite também, Mariângela. Edna Bueno, muito boa noite também, seja bem-vinda. Senhor Antônio Pazotto, muito boa noite. Olá, Maria, boa noite, Maria. Satisfação vê-la aqui conosco. Olá, Marcileia, muito boa noite para você, Guilherme e Luciano. Olá, Rosilene, boa noite também. Osmane, pro Diego, sejam bem-vindos. Boa noite, Célia, Eva, Joaninha, para Francisca também, sejam bem-vindas. Valéria Cruz, muito boa noite. Cris Queiroz, boa noite também, seja bem-vinda. Olhando aqui, já estamos na nossa hora, né? Olá, Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Então vamos agora, meus queridos companheiros, meus queridos amigos, elevarmos aí o nosso pensamento, né, ao nosso mestre amado e querido Jesus. Hoje nós temos inclusive aí um aniversariante. A Imaculada geralmente ela não assiste muito ao vivo conosco não, mas ela sempre assiste depois por causa do seu trabalho, compartilha os nossos vídeos também. Então deixar aí o nosso abraço para a Imaculada e que as nossas orações possam chegar até ela. A Elisângela também está colocando aí, né, uma oração especial para o esposo que vai passar por um procedimento. Sim, as nossas orações a todos eles, né? Olá, Jossanã, boa noite também, Mariinha. Ercília Machado, boa noite. Então as nossas orações para todas essas intenções, para todos nós, para aqueles que seus nomes se encontram aqui anotado no nosso caderninho de orações e de intenções, enfim, que nós elevemos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, mais uma vez pedindo-lhe permissão
para iniciarmos as reflexões desta noite. E que durante as nossas reflexões estejamos todos conectados com essa espiritualidade superior. E que nesse processo de conexão possamos captar tudo aquilo que eles têm a nos oferecer. Seja informação, seja ensinamento, seja energia, vibração. Que estejamos aptos e preparados para recebermos absolutamente tudo aquilo que estiver no nosso merecimento, facilitando assim o nosso fortalecimento, a nossa reenergização, para melhor enfrentarmos as vicissitudes e os obstáculos do dia a dia. Que os nossos olhares, que os nossos pensamentos se voltem ao Criador, da forma como cada um de vocês o visualizarem ou o imaginarem, seja pela beleza da natureza, seja pela imensidão do universo, seja pelas oportunidades, sobretudo de se praticar o bem e a caridade que Ele coloca dia a dia à nossa frente. Enfim, que estejamos sempre preparados para enxergar o Criador em todos os momentos, em todas as oportunidades e em todas as suas criaturas. Que esses momentos em que estaremos juntos, possamos também de alguma forma contribuir junto com a espiritualidade na produção de ectoplasma ou energias necessárias para atender os nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados, aqueles que se encontram doentes, em hospitais, santa casas, doentes do corpo, mas não nos esquecendo daqueles doentes da alma, que também recebam parte dessa energia e desses fluidos que estão sendo emitidos nesse instante. Enfim, meus queridos amigos e companheiros, nesse processo de conexão com Jesus e com a espiritualidade, desenvolvamos cada vez mais a vontade de não perdermos jamais essa conexão e aproveitarmos o máximo possível a oportunidade de crescimento espiritual. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, né? Olá, Reinaldo, muito boa noite, seja bem-vindo, Reinaldo, Cecília, os amigos e companheiros com quem estaremos aí no final de semana em Pirassununga, né? Participando de um seminário. Cidinha Vieira, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Andréia Dantas e toda a família Dantas, né? Adriana, Dona Wanda, Sodivaldo, Márcio e Marcos. Marina Paula, muito boa noite também, seja bem-vinda. Iraci Rosa, boa noite. Olá, Natália. Cláudio Honor e Eliane, mesmo viajando, conseguiram se conectar. Que bom. Ótima viagem, ótimo passeio para vocês. Divirtam-se. Olá, Vânia. Boa noite também. Seja bem-vinda. Perfeito. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, aqui estamos para mais uma oportunidade de... Olá, Joana Carneiro, boa noite a você, Marlene e todos os companheiros da comunidade. Estamos aqui tendo mais uma oportunidade de, através da doutrina espírita, sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo, buscarmos mais informações, buscarmos mais conhecimentos a respeito da beneficência, sobretudo dentro deste capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazendo com que, buscando essas informações, esses conhecimentos, transformemos completamente a nossa vida, transformemos a nossa existência e passemos a olhar de uma forma diferente para todos aqueles que fazem parte deste nosso círculo. É um círculo que, pela programação reencarnatória, foi permitido que estivessem conosco, exatamente para podermos exercer exercer primeiro essa nossa condição de criaturas humanas e fraternas e exercitar cada vez mais a prática do bem, do amor e da caridade. Nós já tivemos com certeza em muitas oportunidades, e isso traz um pouco nesta mensagem que nós vamos ver hoje de São Vicente de Paula, muitos espíritos que deram mostras para nós de que é possível viver e viver praticando o bem e a caridade aqui no planeta sem chegarmos a essa condição de um Cristo ou a condição do próprio Jesus.
Sim, muitos espíritos deixaram aqui as suas mensagens e nós vamos ver hoje a história rapidamente de um que foi um grande exemplo de caridade. E no nosso próximo encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos também uma mensagem de Caritas. Aliás, são duas mensagens na sequência. Um outro espírito que vai nos demonstrar que a prática do bem, do amor e da caridade, sobretudo, é a única coisa que nós precisamos para chegarmos àquilo que chamamos de salvação. Mas aquela verdadeira caridade, como nós estamos aprendendo com o título do capítulo, não nos esqueçamos, o título lá em cima, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isso é de extrema importância, fazer o bem sem ostentação, sem buscar nada em troca. Isso é a verdadeira caridade. E esta é a que traz efetivamente a felicidade para a criatura. Mas como eu disse a vocês, primeiro nós temos esse costume de ver, de estudar, de lembrar um pouco destes, posso chamar assim de avatares, ou desses grandes exemplos que a humanidade teve. Hoje, São Vicente de Paula. Vamos lembrar de São Vicente de Paula. Gente, estava justamente estudando um pouquinho da sua biografia, e é claro, a gente traz aqui um resumo. E nós vamos perceber, Nós vamos perceber que desde pequeno, desde criança, foi um espírito que conseguiu aproveitar o máximo a sua existência. Nascido em 1581, justamente ali numa cidadezinha na região de Gasconha, na França, São Vicente de Paula nasceu, foi canonizado pela igreja lá já em 1737, veja, não foi nem muito tempo depois da sua existência, ou do período que ele esteve aqui entre nós, mas a gente percebe que desde o início foi um espírito que demonstrou, então não foi muito difícil chegar a esse processo de canonização, pelo menos dos moldes que a nossa sociedade hoje apresenta, Maria Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Mas só para vocês terem uma ideia, desde pequeno, desde a infância, a sua inteligência era acima da média. Ele, inclusive, com poucos anos de idade, ele passou a ensinar, a dar aula aos filhos das pessoas nobres, de famílias nobres, ali na sua região. Com 19 anos de idade, só para vocês terem uma ideia, ele já foi ordenado sacerdote. Veja, um padre com 19 anos de idade. Lógico, a gente... Hoje as coisas são um pouquinho mais complicadas, principalmente porque você tem que apresentar ou demonstrar anos e anos de estudos, praticamente vários cursos, faculdades, e naquela época as pessoas não tinham tanto acesso aos ensinos, aos estudos, e mesmo assim com 19 anos ele conseguir se ordenar sacerdote, não foi uma coisa assim realmente muito normal, não era comum, mas com certeza acima da média. Ele continuou, ele não ficou só ali ensinando para a família dos nobres, ele foi aumentando e ampliando primeiramente a sua própria formação. Praticamente com 23 anos de idade, ele já tinha concluído os estudos na Universidade de Toulouse, na França. Então, veja que ele deu sequência, ele não ficou naquilo que ele sabia, naquilo que ele conhecia. Até que, só para vocês terem uma pequena ideia, olá Helena Coelho, boa noite, seja bem-vinda. A rainha Margarida, esposa de Henrique IV, incumbiu São Vicente de Paula a distribuir as esmolas aos pobres. Então veja que tinha naquela época um domínio da igreja, também tinha um domínio do Estado, sobretudo dos reis e rainhas, e justamente ele foi, pela rainha, designado para fazer esse papel. E aí, com isso, gente, ele foi com o maior prazer e gosto. Não ficou só na distribuição de esmolas, ele visitava os doentes. Ele, onde tinha algum tipo de desavença, ele chegava lá para dissipar as dúvidas, para colocar
vamos assim dizer, a trazer a paz às pessoas, aproveitava todas aquelas que não tinham condições, ele instruía todos na fé. De uma certa forma, ele prestava serviços e serviços relevantíssimos, principalmente para as pessoas mais pobres. Depois de um certo tempo, ele foi designado para uma paróquia, principalmente a pedido dele. Sabe por quê? Porque ele queria sair um pouco daquela convivência com os ricos. Apesar de ter sido designado para distribuir esmolas, a sua convivência maior era com as pessoas ricas. E a gente já imagina, provavelmente alguma coisa falou para ele, olha, o seu lugar não é aqui. Então, ele pediu para ir para uma paróquia, e lá nessa paróquia ele poderia mais livremente transitar entre as pessoas mais necessitadas. Para se ter uma ideia, narram os seus biógrafos que num domingo, durante uma celebração, durante uma missa, algumas pessoas, e sobretudo uma família, chegou até ele e demonstrou a sua necessidade ou a sua miserabilidade. É até bem diferente do que nós vemos hoje, né? O mundo teve os seus avanços. Vocês imaginem uma pessoa miserável naquela época. Ou vocês imaginam como que naquela época as riquezas estavam concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, essa família chegou e demonstrou exatamente uma miserabilidade. E ali no seu sermão ele começou a induzir as pessoas. Gente, acabou a missa, a celebração, as pessoas foram todas que estavam ali na missa para a casa desses mais necessitados e ali fizeram tudo aquilo que eles poderiam para elevar a dignidade dessa família. Então veja que São Vicente de Paulo tinha um poder persuasivo muito grande e muito forte, exatamente para ajudar, para levar às pessoas essa necessidade de se praticar o bem e a caridade. Mas ele foi percebendo que sim, muitas pessoas necessitavam. Então, ele começou a criar associações, criar confrarias. Por quê? Porque ele percebeu que o problema era justamente nessa distribuição. O problema era na organização da distribuição. Se você tivesse como, primeiramente, convencer as pessoas e depois organizar, você pode dividir ou fazer com que aquele que tem um pouquinho mais divida com o outro. Isso, gente, nada mais é do que aquela autoridade moral que algumas pessoas possuem. Porque se a pessoa não tiver autoridade moral, vocês podem ter certeza, ela não vai conseguir convencer ninguém de nada, né? Mas ele tinha. Então ele foi percebendo que a questão estava justamente relacionada à organização. Então criou a confraria, né, das mulheres no primeiro momento. Olá, Marileusa, muito boa noite, seja bem-vinda. Criou a confraria das mulheres no primeiro momento, tá? Que ele, salvo engano, chamou de confraria da caridade. E nessa confraria, ele foi, inclusive, falando, ou passando, ou organizando o trabalho delas, por exemplo, com o objetivo primeiro de visitar as famílias, prestar auxílio àqueles enfermos, principalmente nos cuidados indispensáveis. E ele foi percebendo que precisava continuar o seu processo de organização. E depois ele criou uma confraria para os homens. E aí os homens, se as mulheres tinham esse objetivo de visitar as famílias, prestar auxílio aos enfermos, os homens também precisavam agora se ligar mais aos idosos, às viúvas, aos órfãos e aos prisioneiros. Então, nesse trabalho de administração e de organização, ele foi colocando todo mundo para trabalhar. E ele não ficou só nisso, né? Porque hoje, principalmente as pessoas que são vinculadas ou que tiveram um vínculo com o catolicismo, sabe que existe a Associação de São Vicente de Paula, que faz esse trabalho até hoje de recolhimento de mantimentos para distribuir para as famílias pobres. E isso o próprio São Vicente de Paula fala no seu texto, que a gente vai ver daqui a pouco. É que a sua história é tão interessante
e de uma certa forma tão convincente que há necessidade de nós entendermos, porque esses textos que ele escreveu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e espalhados pela doutrina espírita, não foi fruto de apenas e tão somente um racionalismo ou de uma inteligência intelectual. Foi, acima de tudo, fruto e trabalho que ele exerceu durante a sua existência corporal. Boa noite, Maria Senhora, seja bem-vinda. Boa noite também, Cidinha, Sebastião Ferreira, sejam todos bem-vindos. Marta, Lúcia, boa noite. José Henrique, que bom, todos vocês aqui participando conosco desses momentos de oração e de reflexão. Então, a gente vai percebendo exatamente isso, né, Wagner? É fantástico, é maravilhoso. O patrono da caridade, como coloca a Maria Ângela aí, é assim como ele é conhecido. E como eu disse para vocês, ele não ficou apenas e tão somente nisso. Ele foi também criando cooperativas agrícolas. Gente, espera aí, vamos nos unir, vamos juntar, vamos produzir juntos, e produzindo a gente pode vender isso juntos e nós ganhamos. É o princípio da cooperativa que a gente tem até hoje, né? A Marinha também lembrando aí, a maior parte dos asilos trazem o nome de São Vicente de Paulo. Por quê? Por conta exatamente disso, Marinha. A parte que cabia aos homens, ou a confraria dos homens, tinham a responsabilidade de cuidar inclusive dos idosos, das viúvas, dos órfãos. Então, foi assim um trabalho de organização. Podemos dizer que ele foi realmente, como a Maria Ângela colocou, um patrono da caridade, organizando pelo menos diversas frentes de trabalho distintas para atender a toda esta população mais pobre. Olha para vocês verem que vida fantástica e maravilhosa. Depois, com o tempo, ele também foi designado para exercer as suas atividades junto aos condenados. E ele foi percebendo, né, a situação deplorável que eles viviam. Aliás, até hoje, a gente sabe que muitos presídios do nosso país e do nosso planeta não possuem condições dignas das pessoas sobreviverem. A gente sabe, sim, há necessidade de cada um pagar pelos seus erros, tá? Mas a questão da dignidade é algo que a gente não pode deixar passar. E isso ele percebeu quando ele também começou a fazer esse trabalho junto às pessoas que eram condenadas pela própria justiça. Então, ele passa a reorganizar aquele trabalho, buscou junto com as autoridades tudo aquilo que poderia ser feito exatamente para devolver um pouco de dignidade para aquelas pessoas. E aí, é claro, como? Naquela época a gente sabe como que era a medicina, ela ainda não era uma medicina desenvolvida, ele lidava com muitas pessoas doentes, enfermas, então ele também foi adquirindo algumas doenças e algumas enfermidades. Mas, como a gente até viu, né, ontem, muitas pessoas colocando aqui as suas idades e o seu trabalho, ele não parou o trabalho dele. Para você ter uma ideia, na biografia, em algumas, né, que a gente acha, nós vamos encontrar ele lá com 74 anos de idade. Gente, veja, 74 anos de idade hoje, nós, no nosso país e no nosso planeta, não é algo tão raro de se acontecer, e a gente percebe pela própria medicina, como há um aumento da expectativa de vida do cidadão, as pessoas possuem saúde. Agora vocês imaginam 74 anos de idade há 500 anos atrás. Então, ele já com essa idade, que poderíamos dizer avançada, sobretudo naquela época, precisou ficar uns dias ali no seu quarto, mas ele não ficou muito tempo não. Mesmo naqueles momentos que ele tinha febre, quando ele podia, ele saía do seu quarto e ia lá assim, ensinar, passar um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos para os discípulos dele, para aquelas pessoas que estavam ali justamente procurando extrair dele algo para dar sequência ao seu trabalho. A gente sabe, naquela época não existia antibiótico, então a pessoa ficava realmente doente. Mas o limite das suas forças, lembra do estudo de ontem? O limite das suas forças permitia que ele desse sequência a esse trabalho. Até que ele não aguentou mais e desencarna em 27 de setembro, salvo engano, de 1660.
E podem ter certeza, para aquelas pessoas pobres, foi uma morte que gerou e causou muito impacto. Muito impacto, né? A Marinha até coloca aí, né, Marinha, a questão de sentir a dor do próximo. Eu até lembrei de uma outra coisa. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça e você fala, hoje eu não vou no centro não, que eu estou com dor de cabeça, eu não vou poder trabalhar, eu não vou conseguir, e a gente não vai. Enquanto o outro está lá com febre alta e tal, sai e começa a pregar. Então são coisas que a gente precisa realmente levar em consideração, junto com a lei do trabalho que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos. Aliás, estamos terminando, né? A gente já está passando para a lei de reprodução. A gente precisa rever um pouco desses nossos conceitos, exatamente para nós reavaliarmos, né, o quanto nós estamos aproveitando a nossa encarnação, principalmente nós encarnados. E os desencarnados que participam conosco também desses nossos estudos, que possam também avaliar. Primeiro porque no plano espiritual existe possibilidade de muito trabalho, muita ocupação útil. Então, não precisam ficar parados. E depois, esses desencarnados, eles precisam avaliar a sua preparação para a próxima encarnação. Ou vocês acham que São Vicente de Paula chegou aqui, de qualquer jeito e começou? Não, houve um processo de preparação. A gente sabe como que funciona mais ou menos isso. Determinadas tarefas, olha, essa tarefa eu vou designar. A gente estudou lá missões e ocupações dos espíritos. Os desencarnados que estão nos acompanhando estão também percebendo tudo isso. Então, por isso que eu falo, esse nosso estudo, ou o estudo da doutrina espírita, ele é fantástico e maravilhoso, e ele nunca ficará ultrapassado, né? Pois é, a Valdete ainda coloca aí, né, essa questão de reavaliar conceitos, e por que não, né, Valdete, visitar os conceitos, ou aquele lixo psíquico que nós ainda temos, infelizmente, guardados na nossa memória ou na nossa consciência. Gente, vocês viram que a história é realmente legal, interessante? Falei aqui pouco, uma parte da biografia de São Vicente de Paula, mas com certeza tem muito mais coisas, mas para nós é o suficiente. Vamos então ao texto, a mensagem que ele deixa. E ele vai começar a sua mensagem exatamente afirmando que a caridade é a chave do céu. Vocês vão ver que existem sim várias frases impactantes nessa mensagem dele. Nós estamos falando de um espírito que tem, sobretudo, essa parte. Eu não estou avaliando, até mesmo porque a gente falou, a inteligência e o conhecimento que ele possuía era grande, tanto é que ele ajudava as pessoas desde pequeno. Mas, sobretudo, a prática do bem, da caridade, foi o que mais sobressaiu de São Vicente de Paula naquela existência, naquela oportunidade. Não sei se ele chegou a reencarnar depois, eu pelo menos não pesquisei, não vi nada disso, tá? Mas assim, só para a gente começar a avaliar um pouquinho da sua própria evolução. E a gente vai percebendo em frases, eu fui destacando algumas frases dessa mensagem dele, que sinceramente é algo que a gente deve refletir, e de forma profunda. Essa é uma delas. A caridade é a chave do céu. Se nós chegarmos, ou quando nós retornarmos à nossa verdadeira pátria, qual será a chave que vai abrir todas as portas para nós? É a da caridade, né? Joarina, muito boa noite, seja bem-vinda. É a chave da caridade. Gente, não é a chave da religião que você professou, não é a chave da profissão que você teve, não é a chave do nome que você carrega, não. A única chave capaz de abrir todas as portas é a da caridade. E pode abrir qual porta você quiser. E pode abrir inclusive as portas das regiões inferiores. A caridade, ela te dá essa oportunidade. Por isso que eu repito, eu achei interessante esta expressão que ele coloca. E quando a gente fala de salvação, vocês imaginem, mesmo se nós estivermos, né, claro que isso aí é algo que não vai acontecer, mas se você estiver preso em regiões inferiores, se você tiver a caridade, você vai abrir as portas dessa cela e vai sair a hora que você quiser.
chave. E nós estamos ouvindo isso de um espírito que fez da sua vida uma verdadeira e grande oportunidade de praticar a caridade, que inclusive as pessoas até hoje tentam seguir o mesmo caminho. Diz mais São Vicente, que a nossa felicidade, ela está contida no preceito: amai-vos uns aos outros. Relembrando os ensinamentos do próprio Cristo. Eu quero ser feliz? Então ame. Ame uns aos outros. Mas não o amor da forma vulgar como nós conhecemos. Lembra da leitura lá do Espírito Lázaro? Sim, ame. E aí nós estaremos caminhando felizes. E se você tiver caridade, se você tiver amor, ele vai dizer o seguinte: olha, você vai aonde você quiser e não vai ter absolutamente nada que irá atrapalhar a sua trajetória, a sua caminhada. E não existe alma que não evolua moralmente, espiritualmente, intelectualmente, se trazer consigo essas virtudes, principalmente a caridade. A caridade, sobretudo, como ele coloca, como um devotamento ao próximo. Ela vai trazer para você expressões dele, toda aventura e consolação. Porque, gente, quando a gente pratica a caridade, a gente consegue perceber as dificuldades do outro e a gente olha para a nossa, aí você fala assim: mas eu estava reclamando disso? Porque quando você pratica o bem e a caridade, geralmente você pratica a caridade para com aquelas pessoas que precisam da caridade. E se elas precisam da caridade e você está em condições de dá-las, você vai enxergar de forma diferente aquilo que está acontecendo com a sua própria vida. Então, não existe consolação melhor. Por mais que você queira, eu vou ficar lá deitado nos braços de Jesus, eu vou pedir para Jesus me carregar no colo. Você pode até pedir. Provavelmente ele vai te carregar sim. Mas, nunca se esqueça que ele pode até te dar um breve e rápido descanso ou repouso. Nada mais do que isso. Você não vai ficar eternamente no seu seio. Aliás, Humberto de Campos conta em uma das suas crônicas a história de Pedro, que logo quando ele desencarna, Jesus veio pessoalmente recebê-lo e levou para algumas paragens no mundo espiritual, onde ele precisaria refazer todas as suas energias. E ali naquelas paragens ele estava exatamente convivendo com o próprio Cristo. Só que não passou muito tempo, Jesus falou: olha, tá tudo bem, Pedro te trouxe, você tá aí, tá? Só que é o seguinte, eu tenho que ir embora. Mas peraí, mestre, como é que você vai embora agora? Agora que eu consegui chegar até você e tá... Pedro, eu tenho muito trabalho para ser feito lá no nosso planeta. Eu não posso ficar aqui, eu não vou ficar aqui com você. Se você quiser, fica aí, desfrutando daquilo que você conquistou. Mas eu não posso, eu preciso ir. Opa, diz Pedro, eu também quero ir, eu vou junto. Só para a gente ver que essa frase de São Vicente, ela tem realmente impacto. É a caridade que vai proporcionar para nós consolação, tranquilidade, felicidade. E por que não? É uma forma de nós vencermos o egoísmo. Gente, nunca nos esqueçamos. Qual é o motivo dos nossos sofrimentos? Ou nós sofremos por quê? Ou a gente sofre por causa do nosso egoísmo, ou a gente sofre por causa do nosso orgulho, ou a gente sofre por causa da nossa vaidade, pela nossa prepotência. A gente só sofre por conta dos vícios que nós carregamos dentro de nós. Então, você quer vencer o vício? E aí São Vicente de Paula coloca: você quer vencer o egoísmo? A principal ferramenta chama-se caridade. A principal ferramenta chama-se caridade. Está aqui, nesse texto que ele vai trazer para nós, intitulado, lá em cima, a beneficência.
Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, tem alguns textos, gente, que eles demandam de nós uma reflexão mais profunda, porque a leitura pura e simples, talvez a gente não consiga chegar a esses detalhes, né? Não consegue. Então, por isso que de vez em quando a gente vai assim, aprofundando um pouco mais e melhor. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, na sequência da sua leitura, ele vai lançar alguns questionamentos. E um deles que eu destaco é exatamente aquele que a gente também já fez no nosso encontro passado. Ele diz o seguinte: olha, qual alma que até hoje não sentiu uma vibração diferente, uma alegria diferente quando fez bem ao próximo? Ele joga esse questionamento. Qual alma não conseguiu sentir algo diferente, um júbilo diferente no seu coração quando estava fazendo o bem? E eu acho que é um desafio bem interessante, porque eu acho que nós não vamos encontrar, por pior que seja a pessoa. E aí, agora eu até não me lembro se vai ser mais adiante aqui nós vamos falar. Eu não lembro se é na mensagem dele ou se é na mensagem de Cáritas. Mas ele vai dizer o seguinte: não tem mal que resista a estas carícias que a caridade proporciona ao coração das criaturas. Não existe. Por mais carrancudos que nós sejamos, por mais ateus, porque é algo também, mas alguma coisa que você faz de bom para alguém traz um júbilo para o seu coração, que ele falou, não existe. Ele está desafiando. Aponta aí alguém que fez o bem e que não sentiu esse júbilo. Por isso, mais uma vez, gosto de me reportar ao título, porque Kardec, na sua fantástica organização do Evangelho segundo o Espiritismo, foi linkando todos os temas, colocando-os e agrupando-os em determinados capítulos para facilitar o nosso entendimento. E eu preciso ler essa frase de São Vicente, buscando demonstrar o júbilo que nós sentimos com a prática do bem e da caridade, mas com a prática da verdadeira caridade, que é aquela onde nós não cobramos absolutamente nada dos outros. É aquela onde a mão esquerda não sabe o que a direita fez ou vai fazer. Porque se eu fizer alguma coisa e ficar esperando algo em troca, é claro que eu não vou sentir júbilo nenhum. Eu estou esperando algo em troca, então só vou receber algum júbilo quando a troca vier, ou quando o pagamento vier. E aí o júbilo não vai ser pela prática do bem, o júbilo vai ser pelo pagamento, pela contraprestação. Aí não vai funcionar, pelo menos do jeito que a gente imagina. Vou parar por aqui, tá? No nosso próximo encontro, na sexta-feira, a gente continua a analisar essa mensagem de São Vicente. Se der tempo, a gente já adentra a mensagem de Cáritas. Também tem um trechinho da história, da biografia de Cáritas, já adiantando para vocês, né, que Cáritas foi o nome utilizado por Santa Irene, segundo o próprio Kardec traz para nós lá na Revista Espírita de 1862, mas deixa isso lá para frente, para o momento oportuno. Agora eu só gostaria de agradecer a vocês mais uma vez o carinho, a participação, desejar muita paz a todos vocês, Cláudio Honor e Eliane e toda a família, uma excelente viagem, muita saúde e energias e vibrações a todos aqueles que nos pediram orações, a todos aqueles que vocês estão nesse instante direcionando-as também. Muita paz, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.